Então, nossa atividade hoje, ela conta com o professor Cláudio Diniz, que ele é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele trabalha junto com o Departamento de Informática e o Instituto de Informática. E ele realiza pesquisas em arquiteturas de hardware e circuitos integrados para codificação de vídeo, em vários padrões. E ele vai estar falando sobre isso hoje para a gente. Então, seja bem-vindo também, professor Cláudio, e passa a palavra ao senhor. Tá bom, obrigado então, Humberto, pela introdução e pelo convite também. Vou compartilhar a tela aqui. Acho que é aqui. Acho que agora está em tela cheia já, né? Tá em tela cheia, tá aparecendo Ok. bem direitinho. Então, agradeço novamente o convite, né? Muito legal. Primeira vez que eu participo aí de alguma semana acadêmica na Unicinos, então obrigado aí pela oportunidade, tá? Pode contribuir aí com essa app desse ano. Então, como o Humberto disse, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Atuo dentro do Instituto de Informática, também no programa de pós-graduação em microeletrônica e no grupo de microeletrônica, como diz ali. Hoje eu vou falar então sobre codificação de vídeo, que é algo que eu venho trabalhando há algum tempo, tá? Eu trabalho desde 2007 com codificação de vídeo, quando eu comecei o meu mestrado nessa área, tá? Ainda num padrão mais antigo, que eu vou falar um pouquinho hoje. E então eu vou falar um pouco sobre conceitos básicos, indo até o padrão mais atual, que é o Versatile Video Coding. Bom, antes uma motivação, né, e isso é conhecido por todos, de que o vídeo, né, ele tem uma grande demanda na internet, principalmente, né. A gente tem vídeo em outros meios de consumo, né, de vídeo, como televisão, a gente tem a televisão digital brasileira, né, mas eu vou focar mais na palestra sobre vídeo na internet, que é algo que realmente cresceu em demanda bastante nos últimos anos, tá? Aqui a gente tem alguns serviços populares de vídeo sob demanda, né, o vídeo on demand, como o YouTube, que tem mais de 2 bilhões de usuários, que é um número impressionante, né? 1 bilhão de horas de vídeo assistidas diariamente. O Netflix, que todo mundo conhece aí também, um serviço de streaming já tem algum tempo, né? Já tem mais de 200 milhões de assinantes. O Instagram, que é uma plataforma aí que vem se estabelecendo também nessa parte de vídeo, começou com foto, mas vem se estabelecendo com vídeo, já tem mais de 1 bilhão de usuários também, o que também é impressionante, né? E outros serviços aí que também, né, fazem envio de vídeos, como o Amazon Prime Video, que é mais novo, também tem um número bem grande de assinantes, o Disney Plus, que é o mais novo ainda, mas que já tem um número também bastante grande de assinantes, e o TikTok, é o aplicativo chinês aí, que também tem um número bastante impressionante aí de usuários, né? Além dos vídeos, né, além dos vídeos sob demanda, a gente tem também uma grande demanda por videoconferência, que é algo que a gente está fazendo agora, por sinal, né? A gente teve no caso, um grande aumento do uso da videoconferência devido à pandemia do Covid-19, tá? E ali ficou errado pandemia, mas pandemia do Covid-19, tá? Tem uma empresa que fez uma estimativa do aumento em percentual desse uso, tá? Que é a Comcast, que é um aumento aí estimado entre 210% e 285% no uso de voz sobre IP e videoconferência, tá? E a gente pode imaginar por quê, né? Devido à questão do trabalho remoto, do também ensino remoto, né? Impulsionou então esse uso aí, tá? Alguns serviços populares ficaram bastante mais populares, né? Com essa pandemia, como o Google Meet, o Microsoft Teams, o Zoom, né? E o Webex da Cisco também. Além disso, também existe uma grande demanda por vídeo ao vivo, né? Então, algumas plataformas de vídeo sob demanda também transmitem vídeo ao vivo, né? Que também foi impulsionado pela pandemia do Covid-19. Muita gente resolveu fazer live nessa época, né? Até hoje. E live é um vídeo ao vivo, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre um vídeo gravado e um vídeo ao vivo. Tá. Então aí tem algumas plataformas, como o próprio YouTube, o Instagram, o Facebook, o StreamYard, o Twitch e o Periscope. São serviços populares aí de vídeo ao vivo.
Bom, tudo isso, né, existia ainda, antes da pandemia, previsões de uma empresa chamada Cisco, né, que previa, ela publica documentos anualmente prevendo o tráfego de dados na internet, tá? E ela via, né, tinha uma previsão já de crescimento, né? E aí esse gráfico mostra principalmente o crescimento do tráfego de TVs, né? E também o tráfego de dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Mais smartphones do que tablets, mas o crescimento dos smartphones ali é bastante impressionante, né? A quantidade de dados na internet que trafegam a partir de smartphones, né? Consumidos por smartphones. Então, cada vez mais, vocês estão vendo ali que o PC, ele basicamente se mantém, né? A quantidade de dados, tá? Mas a quantidade de dados aqui em exabytes por mês, né, ela cresce ao longo dos anos. Aqui essa é uma previsão um pouco antiga ainda, de 2017 a 2022, então a gente está aqui em 2021, né? Mas os smartphones, eles vêm crescendo bastante, né, consistentemente aqui, em comparação com os PCs que não crescem mais, tá? Então, isso mostra o uso cada vez maior de dispositivos móveis, né? E dentro disso, tá, dentro desse mesmo documento, se fala sobre o tráfego especificamente de vídeo, que está previsto para ser de 82% de todo o tráfego de internet até 2022, ou seja, no ano que vem, a gente provavelmente vai ter aí de todo o tráfego de internet, todo o dado que trafega na internet, 82% é conteúdo de vídeo, tá? E isso é um tráfego que está crescendo aí em 4 vezes de ano a cada ano desde 2017, tá? E o tráfego total também está crescendo 4 vezes. Ou seja, hoje a gente deve ter em torno aí de 82% também, né, de tráfego de vídeo na internet, tá? E enfim, essas estimativas são até um pouco pessimistas porque foram feitas antes da pandemia e a pandemia só impulsionou ainda mais essa demanda. Aqui tem uma outra previsão, especificamente de vídeo, que fala sobre resoluções e dá para ver, né, que as resoluções dos vídeos elas vêm crescendo, né? O uso então de vídeos de alta resolução e ultra alta resolução vem crescendo. Tá, resolução eu vou falar depois, é o número de pixels, é o número de elementos de imagem que a gente tem no vídeo no total, né? Então, quanto mais pixels a gente tem, maior é a qualidade do vídeo final, tá? Vocês podem ver aí que vídeos de definição padrão crescem muito pouco, mas os vídeos HD e Ultra HD estão crescendo bastante, tá? Nesse período agora, tá? Depois a gente vai entender um pouco por quê. E a gente tem hoje em dia Smart TVs, TVs, né, conectadas na internet, então recebendo conteúdo tanto de televisão broadcast, como TV digital brasileira, como desses serviços que eu mencionei, de vídeos pela internet, né? Então, as resoluções das TVs também estão crescendo. Tem uma previsão aí que 62% de todas as TVs que estão conectadas à internet serão 4K no ano que vem. 4K é uma resolução também alta, né? Então é maior do que o que é suportado, inclusive, pela TV digital brasileira, né? E isso é um dado bastante expressivo, né? Mais da metade das TVs elas vão suportar o 4K, tá? Isso aumenta, né, o conteúdo também de vídeo, né, de dados de vídeo. Outra questão que vem crescendo bastante é o uso de dispositivos de realidade virtual aumentada, tá? Que era enfim, um uso bastante restrito em 2017, mas que estão aí crescendo bastante, tá? Eles vão crescer 12 vezes até o ano que vem, tá? Então, aqueles óculos de realidade virtual que também, né, recebem vídeo e exibem vídeo, eles estão com um uso bastante grande. Isso é mostrado por essas previsões aqui também da Cisco. Bom, falar um pouquinho sobre conceitos básicos, então, tá? E aí é mais uma motivação de por que o vídeo é importante, tá?
e a gente entender agora o que é vídeo, né? Então, para quem realmente não conhece. Então, o vídeo digital, a gente vai falar só sobre vídeo digital, ele é uma sequência de imagens capturadas a uma taxa constante. Tá? É como se eu estivesse tirando várias fotos com uma câmera digital e exibindo elas a uma taxa bastante grande que dá ao olho humano uma sensação de movimento. Tá? Então, esses quadros, né, essas imagens também chamadas de quadros, né, eram chamados de quadros, hoje se chama também de imagem, elas então são exibidas a uma taxa bastante grande, várias imagens por segundo, tá, em torno, por exemplo, de 30 imagens por segundo, e em torno de 30 a gente já tem uma sensação interessante de movimento, a gente não percebe que são várias fotos, a gente já tem uma ideia de vídeo mesmo, tá? Essa medida de taxa de quadros, em inglês, ela é chamada de frames per second, ou FPS, que você já deve ter ouvido falar. E cada imagem, né, ela é representada por um conjunto de pixels. Tá? O pixel é um elemento da imagem, que são capturados por sensores CMOS, tá? Uma tecnologia de semicondutor, que tem na câmera lá, e aí eles recebem, né, a informação já colorida e representam isso através de um espaço de cores, ou seja, todas as cores são representadas com 3 componentes. Então, por exemplo, o RGB, que é o Red, Green, Blue, ou vermelho, verde e azul, é um dos espaços de cores disponíveis. Cada componente de cor desse espaço de cores, ou seja, cada um dos valores RGB do pixel, tá, é representado por um valor de intensidade de número de fixo de bits. Em geral, por exemplo, 8 bits é um tamanho comum. Tá? Ou seja, cada pixel pode ter 24 bits no total para representar, né, as 3 cores. E o conjunto de todos os pixels nos dá a resolução do vídeo, tá? Então, por exemplo, se a gente tem nomes, às vezes, de resolução, por exemplo, a resolução Full HD é uma resolução que tem 1920 pixels na horizontal e 1080 pixels na vertical, ou seja, 1080 linhas de 1920 pixels. Isso nos dá o número de pixels total, que dá em torno de 2 milhões de pixels, tá? 2 megapixels, e isso é uma resolução comum de vídeo que a gente usa, né? Bom, para entender um pouco sobre o que eu vou falar, que é codificação de vídeo, a gente tem que entender por que isso é importante, né? Então, imaginem que a gente tem, então, um vídeo representado com 24 bits por pixel, como eu tinha falado, porque eu tenho 3 canais de cor, né? Então, cada pixel tem que ter 24 bits, e eu tenho que ter 30 frames per second, 30 quadros por segundo, para dar uma sensação de movimento no vídeo, tá? Isso nos dá uma taxa, né, de bits para cada uma das resoluções que a gente for considerar. Então, se eu tiver uma resolução padrão lá, que é 720 por 480 pixels, eu vou ter uma taxa de bits trafegando aí na rede de 248 megabits por segundo, ou seja, milhões de bits por segundo, que é bastante alta, né? Para um vídeo pequeno, hoje em dia considerado pequeno. Se a gente pegar o vídeo Full HD, que por sinal que a gente está suportando na televisão digital brasileira, né, a máxima resolução suportada, a gente já tem 1.49 gigabits por segundo, ou seja, um bilhão de bits por segundo. Tá? E se a gente for para o 4K, que é o que as TVs vão ter ano que vem, né, suportado, que é 3.840 por 2.160 pixels, né, em geral o 4K tem essa quantidade de pixels aqui, eu vou ter 5.9 gigabits por segundo de taxa. Só a título de comparação, tá? As previsões de velocidade de rede, né, que a Cisco também faz nesse documento aqui, para 2023, elas são de 110 megabits por segundo para redes cabeadas, né? Então, Ethernet, por exemplo. 92 megabits por segundo é o que as pessoas vão ter em média para a velocidade de Wi-Fi, e redes móveis, que é o nosso 4G, 5G, né, quando a gente tiver, né, o 5G, a gente vai ter aí 44 megabits por segundo de velocidade em média para redes móveis em geral, todas as redes móveis, tá? Em dispositivos móveis. Ou seja,
a capacidade de velocidade de rede é muito menor do que a taxa de bits dos vídeos, tá? Ou seja, se eu fosse considerar essa média aqui, eu não suportaria nenhuma dessas resoluções. Eu teria que pegar ainda uma resolução menor do que o SD para conseguir, usando a rede cabeada, suportar lá a taxa de bits de transmissão do vídeo. Ou seja, não tem como né, fazer transmissão de vídeo com essa representação aqui. A gente vai ter que usar uma outra representação. E que representação é essa? Uma representação que considere compressão de vídeo. Tá? Então, a gente precisa comprimir o vídeo para enviar. Tá? Então, tudo que vocês usam em vídeo hoje na internet, ele está sendo comprimido de alguma forma. Agora, a gente está se falando aqui, a minha imagem está sendo comprimida e enviada para vocês, e vocês estão, no aplicativo aí que vocês estão usando, vocês estão descomprimindo a imagem. Tá? Então, toda transmissão de vídeo, tá, vai considerar esse fluxo aqui, tá? Um fluxo que tem uma fonte de vídeo, que passa por um codificador de vídeo, isso geralmente é no mesmo dispositivo, né? Transmite pela rede, aqui porque eu estou falando mais de internet, então transmite pela rede, o vídeo em formato comprimido, que a gente chama de bitstream, e lá no dispositivo que está recebendo o vídeo tem que ter um decodificador de vídeo, e aí eu vou exibir o vídeo decodificado, que ele é uma espécie de descompressor. Ele vai descomprimir o arquivo do vídeo para ser exibido na tela, no display, tá? O codificador e o decodificador, eles têm que ser padronizados, tá? Então, existem padrões de codificação de vídeo que são desenvolvidos para realizar essa compressão do sinal de vídeo. Por quê? Porque eu tenho que ser capaz, por exemplo, de comprimir no meu computador e enviar para vocês. Vocês estão usando um outro computador, com talvez outro sistema operacional, um outro aplicativo, o mesmo aplicativo, mas eu tenho um outro cenário. Às vezes, né, tenho, enfim, um outro cenário de sistema operacional, de capacidade computacional e tudo mais, mas eu tenho que ser capaz de decodificar, de descomprimir. Ou seja, eu tenho que ter um formato padronizado aqui, como compressão de arquivos, né, o zip. Eu tenho um padrão também de comprimir arquivos, para a pessoa que está recebendo o arquivo comprimido poder descomprimir e ver o conteúdo dele. Né? Então, tudo isso tem que ser padronizado para que dois dispositivos diferentes consigam se conversar. Tá? O que é feito atualmente, né, nos padrões, em geral, em todos os padrões é feito isso, é padronizar o decodificador de vídeo, tá? E também a sintaxe do bitstream de entrada, ou seja, se padroniza como é que é o processo de decodificação e como é que é o processo de composição dos bits do vídeo comprimido, tá? O bitstream. Isso aqui é padronizado também. Tá? Isso permite a interoperabilidade entre sistemas. Tá? Por quê? Porque se eu padronizo o decodificador e o fluxo de dados de entrada, eu posso permitir com que o codificador de vídeo, tá? Ele uma vez gerando um bitstream compatível, gerando um vídeo em formato comprimido compatível, e respeitando, obviamente, né, algumas diretivas que são depois necessárias para decodificar o vídeo, eu posso ter um codificador, inclusive aberto a otimizações. Eu posso ter uma capacidade de criar diferentes codificadores, uns mais eficientes que outros, mas que respeitam o processo de interoperabilidade. Tá? Então, esse processo, em geral, tá, nos padrões atuais, ele é um processo com perdas de informação. É diferente de uma compressão de imagens, de imagens não, de dados, né, como o zip, por exemplo, porque ele inclui perdas de informação. Tá? Como é que eu posso tolerar perdas de informação? Porque o nosso olho humano, ele não percebe muitas vezes algumas perdas que a gente introduz na imagem e no vídeo. Então a gente pode conviver com perdas de informação para conseguir lidar com aquele volume grande de dados que a gente viu anteriormente. Né? Então a gente precisa incluir perdas para conseguir lidar com aquele grande volume de dados. Tá?
Se a gente tem um padrão sem perdas, a gente tem uma limitação também na capacidade de dados que a gente consegue comprimir. E a gente vai ter uma limitação também de resolução, por exemplo, para uma certa capacidade de transmissão de rede. Tá? Como a gente tem perdas de informação, o objetivo então, do codificador é maximizar a qualidade do vídeo decodificado, depois que ele foi decodificado aqui pelo decodificador, e minimizar a taxa de bits do bitstream, ou seja, diminuir esse conteúdo aqui, esse vídeo em formato comprimido, a quantidade de bits que eu vou ter aqui no vídeo comprimido. Tá bem? Bom, a gente vai abordar nessa palestra alguns conceitos sobre 3 padrões diferentes. Eu vou comentar diferenças entre eles. É claro que eu não vou conseguir falar nem de um inteiro, porque é bastante complexo, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre o Advanced Video Coding, que foi um padrão, o padrão que são todos padrões desenvolvidos por 2 órgãos internacionais, que é a ITU e a ISO. A ITU é a União Internacional de Telecomunicações e a ISO é um órgão de padronização internacional também, tá? Que é conhecido bastante por vocês, até por outros padrões de outras áreas, né? O AVC ele é conhecido como H.264, tá? Pela ITU, e ele tem um número lá na ISO, tá? E é um padrão que foi publicado em maio de 2003. Ele é o padrão usado na televisão digital brasileira, por sinal. E ele tem aí uma redução no bitrate comparado ao padrão H.262 MPEG-2 que era usado aí no DVD e é usado ainda aí na internet para codificar alguns vídeos aí mais antigos, né? Então, esse padrão ele foi feito em 2003 para reduzir então o número de bits para a mesma qualidade em relação ao MPEG-2, tá? Que é o nome mais conhecido desse padrão antigo, tá? Em 2013 a gente teve um outro padrão publicado pela ITU e ISO em conjunto, tá? Que é o High Efficiency Video Coding, o HEVC, que é conhecido como H265 ou ISO IEC 23008-2, tá? Ele foi publicado em abril de 2013 e ele teve ainda, né, de novo, uma redução de metade, então, do número de bits usado para comprimir o mesmo vídeo para a mesma qualidade quando comparado ao AVC, Água 264 AVC, que é esse aqui de 2003, tá? Ou seja, em 10 anos aqui a gente conseguiu dobrar a capacidade de eficiência de compressão, vamos dizer assim, nos padrões internacionais. E no ano passado, a ITU e ISO encurtaram um pouco esse ciclo de 10 anos e publicaram, né, terminaram o desenvolvimento do Versatile Video Coding, que é o VVC, tá, que é o padrão conhecido na ITU como H2.66, H.266, desculpa, ou ISO IEC 23090-3, tá. Esses padrões na ISO, eles têm nomes também, esse aqui é o MPEG 4 parte 10, esse aqui é o MPEG H parte 3, se não me engano, esse aqui é o MPEG-I alguma coisa, tá. Mas ele é bastante conhecido por esse nome mesmo, VVC, HIVC e AVC, tá. Eles, os 3. E o VVC teve também uma redução de 50% no bitrate se comparado ao HIVC. Tá? Então, aqui a gente conseguiu também dobrar a eficiência de compressão com menos de 10 anos. Aqui a gente teve aqui 7 anos de diferença entre um padrão e outro. Esse aqui é o estado da arte, então, é o padrão mais eficiente hoje no mundo. Tá? E é um padrão internacional. Tá? Padrão que é, então, reconhecido pelo mundo todo. Tá? A ISO tem um processo, inclusive, bastante interessante de padronização, que ela tem representação dos países e tudo mais. Tá? E agora começam a surgir, então, alguns artigos falando sobre o VVC, né? Dando, então, uma visão geral sobre o VVC. Os 3 codificadores que eu falei, eles seguem ainda uma estrutura bastante parecida, tá? Que é chamada de codificação, esquema de codificação híbrido, que é baseado em, primeiro, separar, dividir, né, a imagem em blocos, tá? Aplicar predições, eu vou falar mais para frente,
Predição é uma adivinhação do bloco original aqui, e aí subtrair esse bloco original, né, que é da imagem lá do vídeo, das predições e aplicar um processo de transformadas e quantização e codificação de entropia para gerar o vídeo codificado no final. Tá? Isso então é um processo, um fluxo do vídeo original para o vídeo codificado. Ainda tem aqui um processo de reconstrução, porque essa predição inter aqui, ela usa as imagens anteriormente codificadas para codificar as próximas. Então tem que ter um processo aqui de inversão desse processo de transformadas e quantização para conseguir gerar né, dados para a predição inter, tá? E também para a predição intra, tá? Que eu vou falar aí em seguida. Aqui a gente tem um filtro também que dá uma filtrada, porque aqui esse processo gerou perdas de informação, tá? Então as perdas estão majoritariamente nesse bloco aqui. E o processo de perdas gera uma imagem aqui reconstruída, um pouco né, degradada, e esse filtro dá uma filtrada para poder usar essas imagens como referência, para poder codificar novas imagens. Tá. Esse processo aqui é parecido no decodificador, esse aqui é o codificador de vídeo, e a gente tem o decodificador, que recebe então o vídeo codificado, aplica um processo inverso de codificação de entropia, que chamam de decodificação de entropia, né? Aplica transformadas inversas, né, um rescaling aqui, e aplica as predições e o filtro, e decodifica o vídeo. Tá? Então aqui é o vídeo decodificado. Bom, eu falei bastante já, meia hora, e essa é uma visão geral. Eu quero agora detalhar alguns módulos, já comparando, discutindo diferenças entre o AVC, o HVC e o VVC. Tá? Não sei se o pessoal quer tirar alguma dúvida já até aqui, ou se está tudo ok. Eu não estou acompanhando o chat aqui, estou meio... Não, no chat não tem nenhuma pergunta. Vamos ver se tem um... Ah, tá. Alguém disse que tá ok. Tá certo. Então eu vou seguir, tá? Qualquer coisa a gente tem tempo Pode no seguir. final também para Qualquer perguntas. coisa eu te interrompo, Cláudio. Tá certo, tá certo. Bom, qual é a diferença, então, entre os padrões se o esquema ali que eu mostrei como um esquema igual para os três, né? E é realmente o mesmo esquema que ele serve para os três padrões, tá? A diferença estão dentro dos módulozinhos, tá? Então a gente tem que discutir os módulos para entender as diferenças, tá? Então começa pelo particionamento, aquela primeira etapa que a gente falou lá. A primeira coisa que eu faço no vídeo é particionar o vídeo em blocos, porque todas as etapas são feitas para cada bloco. No AVC, eu particionava isso em partições fixas chamadas macroblocos, tá? Que tinha um tamanho fixo de 16 por 16 amostras de luminância. E aí eu começo a falar agora não em pixel, mas em amostra, por quê? Porque eu tenho aqui o 16 por 16 pixels, tá? E eu represento eles dessa forma aqui, usando um espaço de cores não RGB, mas um espaço de cores chamado YCBCR, tá? Que ele separa luminância de crominância, ou seja, informação de iluminação e informação de cor. Tá? Isso é feito para poder depois fazer já um primeiro processo de compressão que a gente chama de subamostragem de cor, tá? Que é descartar amostras de cor, tá? Porque isso aqui realmente para o olho não é perceptível. Então isso é feito para comprimir já, tá? Então o processo já com perdas de informação também, tá? Isso é feito então na representação do vídeo. A representação do vídeo na hora de armazenar, antes de começar a aplicar outras técnicas, a gente já faz uma representação nesse espaço de cores, usando uma subamostragem, em geral, né? Mas dá para usar, não usar subamostragem. Mas é comum usar a subamostragem 420, que é essa aqui. Se eu tenho uma parte de 16 por 16, aí a gente chama amostras de luminância, tá? A gente tem dois blocos de 8 por 8 amostras de crominância azul e crominância vermelha, que é o CB e o CR, tá? Claro que o tamanho desses blocos depende da subamostragem. Se eu tiver outras subamostragens, eu vou ter outros tamanhos de bloco para o CB e CR, mas o tamanho para a luminância é sempre 16 por 16. É sempre um tamanho fixo. Isso aqui é o macrobloco, tá? Ou seja, o AVC não permite particionamentos muito diferentes, tá? Além disso, tá? Depois a gente vai ver
vou comentar um pouco, mas para predição ainda eu posso particionar né, esses macroblocos em outros tipos de tamanhos, tá? Para fazer predição, mas eu não tenho muitas opções, tá? Até eu tenho algumas opções, mas eu não tenho muitas opções. O HIVC ele já aumentou o conjunto de opções e tornou isso bem mais versátil, tá? Ele começou primeiro, tornar genérico esse conceito de unidade de codificação, que antes era só um macrobloco. O macrobloco era a unidade de codificação lá no H264AVC, e agora no HIVC ele chama isso de Coding Tree Unit, tá? Que é uma unidade de codificação composta por 3 Coding Tree Blocks, um bloco de lumen e 2 de croma, tá? Um de luminância e 2 de crominância, tá? E cada CTB pode ser recursivamente particionada em coding blocks usando uma árvore, tá, de particionamento quaternário, ou seja, eu posso ir particionando cada bloco em 4 vezes e cada pequeno bloco em 4 vezes e assim por diante, até que eu chego, claro, num limite, eu tenho que ter um limite mínimo, que é, em geral, o bloco 8x8, tá? Mas tem outras, depois, questões, mas eu posso ir particionando isso até bloquinhos de tamanho 8x8, menor do que o macrobloco do AVC. E o tamanho máximo de um Coding Tree Block de luminância foi aumentado para 64 por 64 amostras para se adaptar a vídeos de maior resolução. Quando a gente tem um vídeo de maior resolução, o mesmo objeto antes que, por exemplo, ficava dentro de um macrobloco lá no AVC, porque o AVC é voltado para vídeos de mais baixa resolução, no HIVC que suporta vídeos de mais alta resolução, eu tenho que aumentar isso porque o mesmo objeto agora tem mais pixels, né? Então, e ele tem um nível de detalhamento então maior. E aí isso então foi aumentado para 64 por 64 amostras. Ou seja, eu tenho agora um bloco maior, mas eu posso subdividir ele até num tamanho de macrobloco ou até menor. Tá? Ou seja, eu tenho uma possibilidade muito maior de particionamento aqui. Eu posso criar particionamentos como esse aqui que a gente está vendo na figura, na parte A da figura. Tá? Que eu tenho uma região que tem enfim, imagina que eu tenho uma região mais homogênea, eu tenho, sei lá, um fundo, e aí eu não preciso ter tantos particionamentos, porque isso vai se adaptar à minha imagem, né, do vídeo, tá? Então eu posso ter um bloco maior, mas se eu tenho um objeto muito detalhado, eu tenho que ir dividindo em bloquinhos menores, e ali a gente tem bloquinhos menores, tá? E isso é tudo feito usando árvores, como isso aqui, que o pessoal da computação geralmente estuda aí no curso, né? As árvores e essa questão de recursividade que é um dentro do outro, né? Então, um bloco pode ser particionado em 4 blocos menores e cada um desses blocos em 4 outros blocos menores ou não. E por aí vai até que eu chegue num tamanho mínimo que é definido lá pelo padrão. No VVC, que é o padrão novo, tá? Vejam que o HVC só permite tamanhos, então, quadrados, tá? De coding blocks, tá? De blocos de unidades de codificação. O VVC, ele generalizou isso ainda mais para partições ternárias e binárias, ou seja, eu posso pegar um quadradinho e dividir agora em 2 ou dividir em 3 também, tá? E aí eu posso ter particionamentos como esse aqui, tá? Então, isso permitiu uma flexibilidade ainda maior e o tamanho máximo de CTB também duplicou. Tá? Ele quadruplicou, na verdade, porque duplicou em cada direção, então quadruplicou. Eu tenho agora um CTB de tamanho de 128 por 128 amostras no máximo. Tá? Isso gera, então, uma possibilidade muito maior de formas de particionamento do vídeo, tá? Que permite, então, se adaptar os objetos. Aqui só uma ideia da comparação do HIVC para o VVC, onde a gente tem então as CTUs e ainda para predição, que a gente vai falar depois, a gente ainda tem outras formas aqui. No HIVC a gente tem essas formas aqui, que eram partições binárias, tá? Mas isso era só para predição inter, e agora no VVC não tem mais essa distinção, eu posso tudo, né, todos os tipos de unidades aqui, tanto faz se a predição intra ou inter, eu posso particionar nessas 6 formas aqui. Antes eu tinha, né,
para CTU, lá no HIVC, eu tinha só as partições quadradas, e para a predição inter, que eu podia ter partições binárias, agora eu posso ter partições binárias e ternárias para tudo. Tá? Bom, falar um pouco sobre predição. Então, predição intra-quadro, né? Estou acelerando que está terminando meu tempo já, né? Predição intra-quadro. Ela então faz um bloco predito, deriva no bloco predito, baseado somente nas amostras de blocos vizinhos da mesma imagem, anteriormente codificados. Ou seja, ele tenta aplicar uma predição com base nas amostras da mesma imagem. A mensagem aqui, né, comparando com o HIVC e o VVC, é o número de modos para fazer isso. Tá? No HIVC eu tinha lá 35 modos, do 0 ao 34. No VVC eu tenho mais de 80 modos e ainda mais outros modos diferentes do que esses angulares aqui que a gente está mostrando. Tá? Então é uma quantidade muito maior de formas de fazer predição, ou seja, formas de codificar o vídeo. A predição inter, ela usa já a informação de outras imagens, ou seja, eu quero comprimir uma imagem atual, original, e eu vou usar então imagens de referência, que foram codificadas antes, para fazer a compressão dessas imagens atuais aqui. Então, eu faço isso bloco a bloco, eu tenho um bloco a ser codificado, eu vou procurar na imagem de referência o bloco mais similar a esse bloco aqui, tá? Usando um método que a gente vai falar. Esse aqui é a posição, baseada na posição, que é a mesma posição do bloco atual na imagem de referência, eu crio um vetor de movimento. E isso é o que eu vou enviar para o decodificador. Eu vou enviar esse vetor de movimento dizendo, olha, esse bloco aqui é o mais similar que eu achei desse bloco aqui. Tá? É óbvio que eu tenho uma diferença entre esse bloco e esse, que a gente já vai falar em seguida. Tá? Lá no decodificador é gerada uma etapa inversa, que é a chamada... Então, o processo de encontrar o vetor de movimento no codificador a gente chama de estimação de movimento, e o processo de receber o vetor de movimento e gerar o bloco, né, mais parecido então com o atual lá no decodificador, é a compensação de movimento. Tá? Enfim, tem várias outras coisas. A gente pode ter estimação de movimento fracionário, ou seja, esse vetor de movimento pode ter uma fração de pixel. Tá? Isso parece meio louco no início, mas a gente, na verdade, não existem esses pixels fracionários, a gente gera eles por filtros de interpolação, a gente gera eles no codificador e no decodificador. E as diferenças entre os padrões são as precisões dos pixels, né? E a quantidade de taps dos filtros, ou seja, o tamanho dos filtros, a quantidade de multiplicações e somas que a gente vai ter que fazer para gerar esses pixels fracionários, para depois fazer a estimação de movimento. Ou seja, a gente pode também gerar, né, dizer que a gente tem um bloco, ele não está num movimento inteiro aqui, ele está no movimento fracionário aqui. Ou seja, eu não tenho um bloco verdadeiro, eu tenho que interpolar ele para enviar para o decodificador. O decodificador faz a mesma coisa e isso tem um ganho lá, porque muitas vezes os movimentos eles não são inteiros, né, entre um quadro e outro, devido a taxas muito grandes de quadros por segundo que a gente pode vir a usar. Algumas inovações introduzidas pelo VVC nessa parte de predição inter é uma estimação de movimento não translacional. A gente falou ali daquele movimento, é um movimento somente de translação, tá? E no VVC a gente inclui formas de fazer também algumas coisas como rotação e zoom, tá? Predições considerando blocos sendo rotacionados ou com zoom, tá? Isso não tinha nos padrões anteriores. E a gente tem que ter então, filtros com precisões de 1/16 avos de pixel para permitir isso nos vetores de movimento. E a gente também tem formas de particionamento específicas para predição interquadros que são não retangulares. Tá? Que a gente, como vocês viram, o particionamento lá, de uma forma geral, é somente retangular hoje, né, usando, né, partições quadradas, né, e retangulares, mas para a predição interquadros agora a gente permite fazer também particionamento mais flexível usando né, esse modo de particionamento geométrico que permite partições não retangulares. Tá? Isso é uma coisa bem nova aí do VVC também. Bom, essa predição ela gera então
então, um bloco que é muito parecido com o original, mas não é o bloco original. Ou seja, eu tenho que enviar qual é a diferença também entre o bloco original e o bloco de predição. E isso a gente chama de resíduo. Tá? O resíduo é a diferença entre a predição e o original, que a gente tem no vídeo. E esses resíduos eles são transformados um processo de transformação para o domínio das frequências, porque eu consigo descorrelacionar o sinal e a informação útil acaba se concentrando em poucos coeficientes, ou seja, fica mais fácil de comprimir o resíduo. Tá? A diferença entre a parte de transformadas nos padrões AVC, HVC e VVC se dá especialmente por a quantidade maior de transformadas diferentes que eu posso usar. No AVC eu podia usar 3 tipos de transformada diferentes, uma transformada baseada em DCT tipo 2, tá? Que é na verdade uma aproximação inteira de tamanho 4x4 somente. Tá? Então eu tinha lá um macrobloco, eu tinha que particionar isso em blocos 4x4 para transformar depois. E também era usada lá uma transformada Hadamard, que é uma transformada bem simples, que usa matrizes somente 1 e menos 1, tá? De tamanho 4x4 e 2x2. No HVC isso foi aumentado para transformadas de tamanho até 32x32 e transformadas baseadas no seno também, tá? Mas também as DCTs todas de tipo 2. No VVC a gente tem DCT tipo 2, a gente tem formatos não quadrados de transformada, tá? De até 64x64. A gente tem também essa ferramenta nova que é seleção de transformada múltipla, que eu permito ter para o mesmo bloco diferentes tipos, eu posso fazer os dois e escolher qual que eu vou usar, que seja mais eficiente, entre outras inovações, tá? Aqui algumas funções básicas só, não vou detalhar aqui na palestra isso, tá? Mas funções que são usadas aí, mas é uma aproximação inteira, na verdade, dessas funções, dessas, né, essas transformações aí trigonométricas, tá? Bom, tudo isso ainda depois de transformado, tem a quantização, que introduz perdas no processo de codificação do vídeo. É mais ou menos como se fosse uma divisão inteira, tá? É uma operação irreversível, tá? Então eu não guardo o resto da divisão. E aí eu tenho realmente uma perda de informação que é controlada por um parâmetro chamado parâmetro de quantização, que é o QP, tá? Esse parâmetro de quantização, ele era o mesmo no HVC e no VVC, no AVC e no HVC, desculpa. No VVC foi aumentado aqui para permitir maior compressão em ter esse parâmetro aqui né, diretamente proporcional às perdas que a gente vai ter. A codificação de entropia eu não vou falar muito. Ela tinha 2 métodos lá no AVC, um mais simples, mas ele foi eliminado no HVC. E hoje em dia a gente usa basicamente o CABAC para tudo, tanto no HVC e no VVC, mas tem inovações dentro do CABAC no VVC, mas eu não vou comentar porque a gente não tem muito tempo também. Questão de filtros, então o último bloco, o filtro é um bloco que faz uma filtragem de imagem, tá? Para permitir com que essa imagem seja usada pela predição inter, tá? E porque a imagem reconstruída ela tem uma degradação depois da quantização que gerou perdas de informação, ou seja, aqui dá para ver um pouco o efeito de um dos filtros que já tinha no AVC e tem também no HVC e no VVC, com diferenças, tá? Mas a gente pode ver aqui nessa parte do chapéu um pouco de efeitos de bloco, tá? E isso foi melhorado aqui com esse filtro, tá? Então isso gera uma imagem melhor que melhora depois a compressão lá no final. Tá? A diferença entre os 3 padrões é que no HIVC foi incluído um filtro e no VVC foi incluído mais 2 filtros, tá? Por sinal, esse filtro aqui ele foi considerado para ser incluído no padrão HIVC, mas foi retirado por questão de complexidade e no VVC ele foi incluído novamente. Bom, falei um pouco em geral sobre compressão, tá? Um resumo bastante breve, eu diria, tá? Mas eu queria também falar um pouco sobre o processo de codificação, tá? Uma vez que a gente tem, como vocês viram, muitas opções para comprimir um vídeo, ou seja, o codificador acaba ficando um produto bem desafiador de ser, no caso, desenhado, né, projetado. Bom, todo codificador, então, ele vai ter que decidir, né,
os modos de codificação e as formas de particionamento que vão usar para cada bloco ali, para cada unidade de codificação. E, em geral, ele vai aplicar um método chamado otimização taxa de distorção para fazer isso, tá? Esse método é um método, então, formulado como um problema de otimização, tá? Onde eu considero a distorção introduzida pelas predições que eu vou aplicar, comparado ao bloco original, comparado à parte original da imagem, e a taxa do bloco codificado, ou seja, quantos bits ficou após a compressão, tá? Usando essa predição também, que gerou aquela distorção que eu falei D. Tá? Isso é colocado numa equação junto com um multiplicador aqui de Lagrange. Esse multiplicador é uma constante, mas é baseada no parâmetro de quantização que a gente está usando, que é o que controla as perdas lá da quantização. Isso gera um custo J. Tá? Esse custo J, eu vou ter uma diversidade imensa de custos J, tá? E eu tenho que fazer um processo como esse aqui, tá? Onde eu tenho várias predições, eu tenho que gerar, né, então, os resíduos das predições, aplicar a transformada de quantização, aplicar a codificação de entropia, para ter a taxa de bits desse bloco para esse modo, tá? Para um modo. Eu vou fazendo isso para todos os modos de predição. Tá? E para ter a distorção, idealmente, esse é um processo ideal, que a gente chama de Full RDO. Tá? Isso aqui é um artigo que a gente publicou há um tempo atrás no grupo. Para a gente ter um processo ideal de distorção, a gente tem que fazer o processo inverso das transformadas de quantização, somar com a predição e calcular a distorção usando uma métrica, e a gente aplica nessa fórmula aqui e tem o custo J. Tá? Quando a gente vai fazendo isso para todas as formas de predição e particionamento que a gente tem disponível no padrão, a gente tem o melhor modo aqui para aquela partezinha de unidade de codificação. E isso é uma decisão local ali, a gente não volta atrás mais, tá? Ou seja, a gente tem um processo, na verdade, bastante exaustivo aqui, mas para cada unidade, tá? Esse processo é difícil da gente encontrar em produtos reais, então a gente encontra simplificações disso, tá? E uma das métricas, então, de distorção que eu falei ali é essa chamada soma das diferenças absolutas, tá? Então, uma das simplificações que a gente usa, por sinal, é no processo de estimação de movimento, a gente usa só essa métrica de distorção, tá? E a gente aplica uma simplificação daquela fórmula anterior, só para avaliar a taxa, tá? Dos modos de predição e formas de particionamento que a gente está usando, tá? Em geral, a forma de particionamento também tem alguma heurística envolvida, algum algoritmo rápido envolvido para determinar qual é o particionamento que a gente vai usar. E uma vez definido o particionamento, a gente vai fazendo predição, tá? Usando aquele particionamento fixo, tá? E a gente usa muito essas métricas para decidir qual a predição que a gente vai usar, qual é o vetor de movimento, no caso, que vai ser enviado lá no decodificador, qual é o modo de predição intra, né? Essa aqui, então, essa aqui é uma função bastante executada no codificador, tá? O SAD. Isso aqui é uma diferença entre pixels, eu faço absoluto, somo tudo, e aí eu tenho o SAD. Tá? M e N é o tamanho do bloco em amostras. Aqui é uma outra métrica um pouco mais refinada, tá? Aqui tem uma transformada Hadamard interna, mas não vem ao caso. Aqui tem algumas transformadas, mas eu não vou detalhar para a gente também não temos muito tempo. E bom, como a gente aplicou perdas, a gente tem que avaliar a qualidade do vídeo. É muito difícil medir a qualidade. Existem duas categorias de métricas, tá? Uma subjetiva, que é baseada em pessoas assistindo o vídeo e avaliando a qualidade. Isso é usado nos processos de compressão, de padronização do vídeo, mas não é usado na prática dentro do codificador, tá? Dentro do codificador, a gente usa muito as métricas objetivas, porque são métricas que a gente consegue calcular pelo computador, tá? Como essa daqui, o PSNR, é uma métrica bastante usada, que é baseada no erro médio quadrático entre duas imagens, uma de entrada e uma pós-compressão. Tá? Então a gente vai aqui subtraindo pixels e levando ao quadrado e somando, e a gente coloca nessa fórmula e gera o valor. Tá? Então a gente vai gerando então essas curvas, tá? Que são usadas para comparar então compressão e qualidade de diferentes codificadores de vídeo ou diferentes configurações do mesmo codificador. Eu posso ter um codificador mais simples, né? Ele é todo parametrizável, né?
E eu vou tendo, então, curvas de desempenho, tá? Do codificador, ou seja, o codificador melhor é o que está nessa curva mais acima. Então, aqui a gente vê, por exemplo, um exemplo real, uma comparação aqui para um vídeo, comparando o AVC, o HIVC e o VVC, e vocês estão vendo que o VVC está na curva acima, ou seja, se eu considerar a mesma taxa de bits, o VVC tem maior qualidade, medida por essa métrica PSNR, e se eu considerar a mesma qualidade, eu tenho que o AVC tem mais bits que o HIVC e o HIVC tem mais bits que o VVC, para esse vídeo aqui. Bom, tem essa métrica aqui que tenta sintetizar todas essas curvas em um número só, tá? Então tem dois tipos, tá? Não vou detalhar muito. A gente usa muito o BD Rate, que é o Biot Delta Rate, que mostra o aumento da taxa de bits em porcentagem para uma qualidade de vídeo equivalente, tá? Bom, considerando tudo isso, a gente tem que falar um pouco sobre complexidade, tá? Como é que a gente consegue um codificador mais eficiente, 50% mais eficiente que o anterior, né? Como que a gente consegue fazer isso? Inserindo cada vez mais ferramentas, cada vez mais complexas, que acabam aumentando o tempo do software que vai codificar, ou do hardware, né? Como eu vou falar depois no final, tá? Então, por exemplo, tem algumas comparações de alguns trabalhos aqui que fazem comparação entre HIVC e AVC, mostrando que o HIVC aqui nessas métricas objetivas, até 40% mais eficiente, né, que o AVC. Aquele 50% é para métrica subjetiva, tá? A métrica objetiva dá um pouco menos, mas a complexidade é aumentada bastante, né? Então, eu tenho aqui a complexidade, por exemplo, em até 3 vezes, ou seja, o codificador HIVC é 3 vezes mais complexo que o AVC. Ou seja, eu diminuo o número de bits em um valor percentual aqui, 50%, ou seja, 1/2. Ou seja, eu tenho uma eficiência de compressão que é o dobro, mas eu tenho uma complexidade que é o triplo. Tá? Né, em algumas vezes não é uma vez, né? Algumas vezes é 1.2 e etc. Tá? A complexidade do decodificador é um pouco menor aqui, é aumentada de forma um pouco menor. Como que é feita essa avaliação? Usando softwares de referência. A gente tem os softwares do HIVC e do AVC. Eles são abertos, eles estão nesses sites aqui para quem quiser usar. Então, se vocês tiverem interesse em começar a mexer em codificação de vídeo, uma etapa inicial seria baixar esses softwares e começar a usar, né? E eles fazem nesses artigos medição de tempo de computação, exatamente, e depois fazem a diferença aqui de complexidade da codificação e da decodificação. Tá? Também se usa o software profiling, tá? Que é uma ferramenta de software para medir, se a gente quiser medir a complexidade interna das funções de cada software. A gente tem também tem um artigo de 2021 que já faz isso, comparando o VVC e o HIVC, tá? E a gente viu aqui também alguns ganhos em termos de compressão do VVC em relação ao HIVC, tá? Em torno aqui de 23 a 30 e poucos %, tá? Nessas métricas objetivas. Na métrica subjetiva eles conseguiram 50%, mas com uma complexidade aqui bem maior ainda, tá? Do VVC em comparação ao HIVC, não é nem em comparação ao AVC. O AVC é maior ainda. Tá? Ou seja, eu tenho aqui, isso aqui são formas de configurações do codificador. Nessa configuração deu 34 vezes mais complexo. E nas outras configurações deu 7 e 8 vezes. O codificador, tá? A complexidade de codificação. Na decodificação foi basicamente 1.8 vezes, ou seja, 2 vezes em geral mais complexo, o decodificador. Tá? Aqui, só para mostrar que tem algumas funções no HIVC que eram mais importantes, como interpolação, aquele processo de interpolação para gerar pixels fracionários, era bastante relevante no todo, né? E aquelas métricas que eu falei, as métricas de
cálculo de distorção para fazer estimação de movimento e predição intra, tá? Isso basicamente essas três funções somadas aí no HVC, elas chegavam a 63% do tempo total de codificação, de execução do software. No VVC existem já alguns trabalhos fazendo essas comparações, tá? Avaliação das funções, e se vê lá a questão quais funções são mais complexas. Se vê que as funções relacionadas à predição inter, especificamente a estimação de movimento, são as mais complexas de todas, compreendendo aqui 35% do tempo total de execução do software do codificador. Bom, feito isso, eu queria falar no finalzinho agora da palestra, se me permitem, sobre algumas estratégias para lidar com essa complexidade, porque vocês podem imaginar que o software ele vai demorar muito tempo e eu não vou conseguir permitir para vídeos de alta resolução uma aplicação em tempo real, ou seja, isso que a gente está fazendo agora com live streaming, assim, tá? E seria muito difícil fazer um live streaming para um vídeo de alta resolução com um padrão novo como esse, o VVC, tá? Considerando só um software de codificação. Ou seja, eu preciso empregar aceleradores de hardware. E é sobre isso, portanto, que eu trabalho na minha pesquisa, tá? Essa parte de aceleração de hardware, ela está bastante já tem bastante tempo, mas está bastante em evidência hoje, tá? Especialmente por causa de grandes pesquisadores da área, como Rennes e Patterson, que são da área de arquitetura de computadores. Eles têm um livro famoso aí, dois livros famosos de arquitetura de computadores, e eles já incluem em um livro um capítulo específico sobre aceleradores de hardware específicos de domínio, tá? Eles focam mais em redes neurais, tá? Então, aceleração de redes neurais, mas se aplica também à codificação de vídeo, tá? E esses aceleradores têm vários benefícios em relação a eu fazer software e executar o software dentro do computador, tá? Enfim, é mais eficiente forma de paralelismo, considerando um domínio específico, eficiente uso de hierarquia de memória, usar menor precisão quando adequado e benefício maior quando eu tenho programas codificados em linguagens específicas, tá? E vocês podem ver que isso é o que é usado na indústria, tá? Se a gente for pegar chips, né, processadores que estão aí nos nossos smartphones, nos nossos produtos, tá? Vocês vão ver que eles têm aceleradores de hardware dedicados para codificação e decodificação de vídeo, tá? Esse Tegra 2 da NVIDIA, tá? Ele então tinha lá dentro módulos de codificação e decodificação de vídeo lá para o padrão H264-VC, para um padrão da Microsoft proprietário que é o VC1, tá? O Snapdragon da Qualcomm de 2016, ele tinha lá, né, dentro desse módulo de processamento de imagens aqui, codificação e decodificação de vídeo para o padrão HEVC e para o padrão H264-VC, tá? Esse chip novo da Intel, ele já suporta vários padrões, entre eles o HEVC e o H264 que eu citei, entre outros, como o AV1, tá? Que é um padrão novo dentro de algum desses módulos de hardware aqui, tá? E os chips lá também da NVIDIA, da GeForce, também tem, né, algumas unidades específicas para codificar e decodificar vídeo em alguns padrões, tá? Ou seja, não dá para fugir de aceleração de hardware, ou seja, se eu quero ter, né, um produto de alta eficiência, que suporte uma alta resolução com alto no caso, tempo real, né, suportar live streaming, suportar vídeo ao vivo, eu preciso, né, a empresa que fizer esse tipo de produto vai ter que dominar esse fluxo aí de projetos de circuitos integrados, tá? Ou terceirizar isso para outras empresas que o façam, tá? Existem empresas que trabalham com, então, IPs, elas fazem, por exemplo, a empresa lá grande, ela terceiriza esse módulozinho de hardware, tá? Mas essas grandes, elas acabam construindo, elas têm equipes internas para construir, tá? Algumas outras, que são menores, acabam terceirizando essa para outras empresas especializadas
em fazer, por exemplo, acelerador de hardware específico para vídeo, tá? E esse é um fluxo que é dominado aí até pelos professores da Unicinos, tá? A gente tem aí, pessoas na Unicinos que dominam esse fluxo, tá? Que vai desde a especificação até o chip, tá? Na pesquisa a gente acaba trabalhando mais com projeto, a gente não chega tanto a fabricar, tá? Mas a gente lida com ferramentas comerciais que fazem todas essas etapas aqui, tá? Desde partindo de uma especificação até chegar aqui no projeto físico do circuito integrado aqui das portas lógicas, tá? Essa parte de fabricação, realmente, se a gente tivesse um produto final, né, um codificador ou decodificador final, a gente provavelmente mandaria fabricar, tá? E aí eu preciso encapsular, fazer o teste e tudo mais, né? Para poder ter o chip feito, né? Mas o que a gente faz na universidade geralmente é essa parte de projeto aqui. Isso eu queria concluir então rapidamente, tá? Que codificação de vídeo então é essencial para viabilizar a transmissão de vídeo pela internet. Vocês viram ali que é inviável eu lidar com aquela representação de vídeo cru, né? Eu não tenho como lidar com isso na tecnologia atual de transmissão de rede. O Versatile Video Coding é o padrão mais eficiente até hoje, internacionalmente falando, e ele foi desenvolvido em 2020, ele foi publicado em 2020, mas ele aumenta significativamente a complexidade do codificador de vídeo, ou seja, eu vou ter que ter soluções aí inteligentes de software e hardware para permitir aí a questão de processar isso em tempo real, né, para vídeos de alta resolução. E nesse contexto, aceleradores de hardware são importantes para desenvolver sistemas de codificação de vídeo em tempo real. Eu tenho um projeto em andamento, então, sobre isso, né, dentro da URGS, para quem tiver interesse em saber mais, tá? A gente usa, inclusive, algumas técnicas de computação aproximada, tá? E a gente está aberto a alunos aí de pós-graduação interessados que desejam fazer mestrado e doutorado, tá? Podem entrar em contato comigo, tá? Uma sugestão é se vincular ao programa de pós-graduação em microeletrônica, tá? Que está com 2 seleções abertas, uma em dezembro e outra em janeiro, para mestrado, e o doutorado em fluxo contínuo, aí basta entrar em contato com o orientador, tá? Então, quem tiver interesse em saber mais e especializar na área, estou à disposição aí para conversar e para orientar novos alunos aí. Tá, com isso, agradeço, deixo aí à disposição se tivermos ainda tempo para perguntas, não sei se temos ainda, tá? Se qualquer coisa, tá o meu e-mail aí, o meu contato, tá? Para saber mais. Obrigado. Não. Cláudio, com relação ao tempo, mais por ti. Eu não gosto de ficar ocupando muito tempo dos palestrantes para não ficar abusando muito da boa vontade. Vocês já fazem um trabalho que é nos ajudar na semana acadêmica, né? Sim, então, sim. Eu não gosto muito de abusar da boa vontade de vocês. Mas, tranquilo. Não, é que eu não sabia se tinha outra palestra depois. Não, a gente tem hoje é o dia do evento Magno nosso, né? Então vai ter uma atividade de foco, mas ela começa só às 8 horas da noite. Então a gente tá bem tranquilo. Tá bom. Certo, então. Bom, passei um pouco rápido, mas enfim, se tiverem alguma curiosidade, aprofundar alguma questão aí, eu tô à disposição. Sim, eu tenho algumas perguntas no chat aqui, eu posso ir te passando? Pode, claro. Tá. Então, assim, ó, o Jonathan Ferreira, ele pergunta o seguinte: quais as diferenças do efeito Motion Blur em relação a monitores de 144 e 240 GHz? Pô, essa me pegou, não tenho, não sei, porque até essa parte de não tem muito a ver com codificação de vídeo, né? Sim. Isso vai mais para processamento de imagens e o blur é um desfoque da imagem, né? Então a gente tem uma imagem propositalmente desfocada. Eu imagino que motion blur tem a ver alguma coisa com isso em movimento, tá? Talvez para permitir aí com que os objetos sejam, enfim, eu não sei, não conheço muito bem essa questão, tá? Então vou ficar te devendo sobre essa questão aí, tá? Não, tranquilo. Eu sei que o pessoal, às vezes, que usa mais gráfico de computador, às vezes quer saber, quer tirar dúvidas. Eu mesmo já estou louco para te perguntar uma dica de placa de vídeo para poder comprar, para poder jogar, alguma coisa. Mas eu vou segurar essa pergunta para o final, se sobrar bastante tempo. Tá bom. Eu vou deixar então aqui, ó. O Thomas Toniolo Torres, ele pergunta o seguinte: então ainda não temos codec e decodificador para VVC para os dispositivos.
porque o seu codec é de 2020, né? Então, como fica essa questão? Na verdade, temos já, porque durante o processo de padronização, as empresas também já estão correndo para fazer os seus codecs, né? Então, a gente já tem algumas soluções em software, tá? Aham. Mas a gente não tem nada ainda em hardware, um chip. Eu não encontrei nada por sinal, tá? Se alguém encontrar, até me mande, porque eu também estou estudando o assunto, porque é um assunto novo, né? Essa Então, em etapa hardware, eu não achei um chip ainda, né? para chegar no hardware, obviamente, sempre vai demorar mais tempo, né? Mas aí, em média, quanto tempo tem sido isso para chegar esses codecs, para chegar no hardware mesmo? Bom, o ciclo de fazer um chip assim né, para essas empresas grandes, elas conseguem fazer aí em torno de um ano, assim, ou às Sim. vezes meio ano, né? Mas Mas é que tem o projeto também, é né? o E aí projeto, o e tem a projeto consome estimativa de uso no mercado também, né? é Então, isso. pode Então, ser uma quanto mais estratégia. cedo chegar, melhor, né? Quem conseguir chegar, a gente tem um conceito econômico chamado time to market, que é a empresa que consegue chegar primeiro, ela pega uma fatia interessante do mercado, que depois as outras não conseguem, né, cobrir, mas depois acaba tendo uma competição, mas obviamente tem uma corrida aí para chegar, né? A gente não viu ainda, né, um dispositivo que tenha, né, então suportado o VVC com chip em hardware, mas a gente tem já algumas soluções em software. A gente tem o próprio codificador de referência, mas ele é muito lento, e ele não é feito para produto final, ele é feito para prova de conceito, assim, para tu conseguir ter um software para tu conseguir fazer a codificação, né, e não ficar só na norma, que é um documento texto, né? Se ficasse só na norma, eu demoraria anos para conseguir, né, fazer a codificação e Sim. decodificação, mas por isso que eles geralmente fazem tudo em software, né? Então eles têm um software. Inclusive, o processo de padronização, as empresas se juntam e fazem o codificador e enviam um software para os órgãos avaliarem, né? Mas a gente já tem alguns outros softwares voltados para desempenho, para produto final. Então, no HVC a gente já tem vários softwares, várias empresas fizeram, né? E um bastante famoso que sempre a gente vê por aí, que depois vocês vão usar até para codificar os vídeos de vocês, é o X alguma coisa. Então tem o X264, tem o X265, e provavelmente a empresa que mantém esse software já está trabalhando no X266, né? Mas a gente tem outras soluções, né? O Instituto Fraunhofer, lá da Alemanha, está fazendo eles já têm um open source lá que faz. Eles dizem que é 100 vezes mais rápido que o software de referência, né? Mas ainda a gente não consegue o tempo real para esses vídeos maiores, aí 4K, né? Então fica aí a oportunidade para as empresas e universidades trabalharem, né? Tem mais outra Beleza. dúvida agora, eu acho, né? Vamos ver aqui, ó. Uma dúvida então do Arthur Inda. Ele pergunta: dúvida, quanto fica a taxa de bits por segundo após a compressão, comparando com a primeira estimativa, antes da compressão? Sim, isso aqui até tem um slide que eu falei, mas eu depois não voltei. Vejam que sem compressão é o que eu tinha falado aqui, né? Então, por exemplo, um vídeo Full HD a 1.49 gigabits por segundo. Não sei se está mostrando minha tela ainda. Tá mostrando, tá Está mostrando. mostrando, né? Com compressão, esse vídeo Full HD, por exemplo, ele fica mais ou menos nisso aqui, ó, entre 5 e 7 megabits por segundo. Ou seja, vejam que mudou de giga para mega aqui, né? Sim. Então, esse aqui já são valores comuns para compressão. Isso aqui considerando ainda os padrões da época, quando foi feito esse documento, tá? E eu agora de cabeça não sei dizer como é que ficaria no VVC, mas é mais ou menos isso, em torno de né, algumas dezenas de megabits por segundo para vídeos HD e né, um pouco menos de uma unidade aqui, até 10 megabits por segundo para vídeos HD, né? Claro que vai ser menor no VVC, né? E uma dezena aqui para vídeos UHD, tá? Pensa que eu consigo dividir isso pela metade, se isso daqui considerava HEVC, e agora eu estou considerando VVC, eu vou ter metade disso, né? Mais ou menos, para a mesma qualidade de vídeo. Ah, legal. É uma compressão assim de 1000 vezes, né?
Sim, Do não, vídeo original para o vídeo comprimido é uma coisa de 1000 vezes, né? parece que faz total sentido usar, obviamente, né? É. O Jonathan Ferreira, que tinha feito a pergunta do Motion Blur, ele comenta o seguinte, ó: existem monitores mais baratos que trazem este efeito Motion Blur, né? Os monitores que trazem uma taxa de atualização de quadros é bem mais cara. Estou querendo comprar outro monitor. Ele tá na mesma Sim. situação minha lá, que é comprar. Tá O querendo pessoal quer comprar alguma dica coisa. de compra. Eu não sou muito bom para de comprar, assim. Mais teoria, já digo que eu não sou muito bom para dica de compra, assim. Acho que no meu computador até acertei, mas não sou muito. Essa coisa de placa de vídeo eu nem uso, nem jogo, então nem Sim. sei, assim. Não, é isso aí. Eu tenho uma pergunta minha aqui. eh, que tu tem visto, e aí eu acho que eu queria fazer uma pergunta com um paralelo com mais ou menos com a lei de Moore que a gente tem, né? Uhum. Esse codec que é lançado em 2020, né, VVC, acredito que a sequência de lançamento de codecs ela deva acontecer, não sei se anualmente ou há alguns anos, e isso tem uma estimativa de limite para isso, para onde pode ser o nosso limite, né? Ou inteligência artificial pode estar abrindo fronteiras para expandir isso para muito mais além do que a gente imagina. Como fica essa questão, né? Pô, é muito interessante essa tua pergunta, né? Bem de alguém da área mesmo, tá? A gente sabe que a lei de Moore, tá? Contextualizando aí para o pessoal que não conhece, o Humberto citou a lei de Moore. A lei de Moore é uma previsão que o Gordon Moore, que foi o fundador da Intel, fez lá em 1965, e depois ele atualizou em 75, onde ele disse que os chips, né, os chips a cada geração, a cada 2 anos, teriam o dobro do número de transistores, que é o elemento básico do chip, tá? É claro que eu colocar sempre o dobro, o dobro, o dobro, eu vou ter algo exponencial, que é tipo a curva dos casos de Covid lá no início, né? No ano passado, o pessoal, pô, como é que aumenta tanto? Claro, é exponencial, uma pessoa passa para duas, que passa para quatro, exponencial é legal, né? Cresce bastante rápido. Ou seja, a capacidade dos chips também teve uma tendência exponencial. Eu conseguia integrar exponencialmente cada vez mais componentes. É óbvio que isso tem um limite, né? Que o limite é o tamanho do átomo, né? Nunca vou conseguir algo menor que o átomo. Então, a gente já está, agora em 2021, atingindo perto do limite. A gente tem tecnologias já de 3 nanômetros, né? Na época que o Gordon Moore fez essa previsão, a gente trabalhava com micrômetros, agora a gente já está nos nanômetros, né? Mas isso não vai muito mais longe, tá? A gente vai ter que mudar a tecnologia de fabricação de transistor para outra coisa, para, sei lá, vai para computação quântica, coisas desse tipo. Dito isso, tá? É claro que os codecs eles tiveram essa evolução aí também por causa da lei de Moore. Eu não tenho como fazer um codec 10 vezes mais complexo ou 3 vezes mais complexo se eu não tenho ideia que eu posso implementar isso na próxima geração de computadores, de processadores, né? Então, isso geralmente é assim. Quando eles lançam o codec, os caras mal conseguem implementar algo simples lá para conseguir codificar, né? Mas depois de uns anos eles conseguem fazer codificadores mais avançados, porque dá para usar os chips com tecnologia mais nova, e eu tenho 10 anos aí pela frente, aí a cada 2 anos eu consigo maior integração, então nesse meio tempo eu conseguia, né? É claro que agora a gente está chegando num limite interessante e eu também não tenho essa resposta. E essa é a pergunta de todo mundo que trabalha com vídeo, né? Para onde a gente vai? Então, o que está sendo feito, tá? Já tem gente trabalhando com inteligência artificial. Então, esse padrão, eu acho, aí é um achismo meu, eu acho que ele vai ser o último com essa estrutura de codificação baseada em bloco, com predição e transformada e codificação de entropia, que continua mais ou menos desde o H261, lá de 80 e poucos, um padrão, primeiro padrão lá, segue essa estrutura aí, baseada em bloco, porque eles tentaram outras alternativas, com outras transformadas, e não deu muito certo para vídeo, então essa solução foi a que deu mais certo, e eles vão melhorando incrementalmente cada bloquinho, cada módulozinho, adicionando coisas mais complicadas ali, mas mantendo toda a estrutura. Mas, claro, já tem gente trabalhando em eliminar essa estrutura e botar ali uma rede neural. Tá? Então, a rede neural vai aprender
o conteúdo do vídeo e vai gerar o vídeo codificado, tá? Então, é um assunto que eu não trabalho, é um assunto bastante novo também. Tem gente trabalhando isso, por exemplo, sei lá, há 5 anos, vamos dizer assim, eu chutaria assim, tá? Isso já está na padronização, já tem grupos dentro da ISO trabalhando isso visando padronização, tá? De substituir, mas é algo ainda muito incipiente, é algo ainda muito complexo. Ou seja, é muito complexo ainda suportar tempo real usando uma rede neural ali no meio. Mas é algo realmente nessa linha. A outra questão que está sendo trabalhada, que também é algo que não é muito conhecido, é até onde a gente consegue ir, que é o que tu disse, até onde dá para comprimir o vídeo, né? Isso é uma pergunta também de $1 milhão, porque não se sabe, e principalmente porque não é a questão só de comprimir, é a questão da qualidade do vídeo. E não se sabe ainda medir qualidade direito, porque não se sabe, não se tem um modelo muito fidedigno ainda da visão humana. A visão humana é muito complexa e com essas métricas objetivas não tem muito como fazer um paralelo com a visão humana. E o método que a gente tem é aquele de pessoas assistindo e dando notas, né? Então eles já tem gente também trabalhando em modelos também de rede neural para conseguir modelar a visão humana melhor. Modelando a visão humana melhor, eu consigo dizer, olha, a qualidade segundo esse modelo é essa, e aí eu consigo daí criar métodos para comprimir mais, tentando manter qualidade. Porque não adianta comprimir e não manter qualidade, né? A gente também quer um vídeo de alta qualidade. Todo mundo demanda isso, né? Todo consumidor demanda um vídeo de alta qualidade na sua aplicação. Então, mais ou menos essa ideia, isso é uma pergunta bem legal, é uma pergunta bastante interessante que guia a área, assim, guia a pesquisa na área. Legal, muito bem. Algumas pessoas já estão saindo. Eu só queria deixar, de repente, tu tinha feito um convite ali, né, professor, para o programa de pós-graduação. Esse programa, então, ele seria aberto para alunos da graduação, isso, alunos formados que queiram Isso. ingressar na pós-graduação, então podem acessar lá. Eu acho que até vou botar no link no chat depois, se tu puder passar ele ali. Ah, E sim, aí, posso para quem colocar quiser, ali. acessar, acho que é uma coisa bem interessante, acho que é uma coisa bem forte da semana acadêmica, exatamente isso, né? Uhum. Para justamente poder ter esse tipo de acesso aos alunos. É, Mas queria eu agradecer. quis trazer, assim, Sim, essa questão que muita gente está se formando aí e não sabe muito bem o que vai fazer, tá? E aí sim. eu indico, assim, a pós-graduação até para quem quer trabalhar na indústria depois, para quem quer ir para essa área, por exemplo, quem se interessou, né, por essa área e quer saber mais, que foi meu caso, por sinal. Eu estava na graduação, não trabalhava com codificação de vídeo. Eu me interessei tanto pelo assunto, fui fazer um mestrado na área. E aí fiz o doutorado depois e sou professor hoje pesquisando na área. Então, talvez seja o caso de outras pessoas, né? E só para dizer que eu estou à disposição para ajudar essas pessoas a orientar e tudo mais. Então, uma das formas seria ingressar aí nesse programa de pós-graduação, que é em microeletrônica, que a gente vai focar bastante nessa parte de hardware aí, como eu tentei motivar ali no final, que é bastante, então, interessante hoje para esses sistemas de vídeo, né? Mas a gente vai trabalhar também com software, né? Quem tiver interesse, tá? Então, só para dizer que está aberta ali a seleção. Tá o slide ali, mas eu posso colar depois aqui de alguma forma. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É Beleza, ótimo. beleza. Queria agradecer, então, professor, a sua disponibilidade. Queria agradecer também ao professor Sandro, não sei se ainda está no chat ou se já deve ter entrado na aula, que foi quem indicou essa palestra do senhor, né? Ah, sim, Então, legal. ele falou, pode contar com o Cláudio lá, que é sucesso. Legal, obrigado aí Tá aí o Aí, Sandro Sandro, aí. tudo bom? O Sandro, por Bom, sinal, fazendo também um anúncio, é o coordenador geral da Escola de Microeletrônica, do Simpósio de Microeletrônica que acontece ano que vem, né? na Então, tô Unicinos. na Unicinos. Então, outro evento legal aí para vocês participarem, quem tiver interesse nessa parte de hardware aí. O Com ano que certeza. vem, em abril, vamos ter um trabalho interessante dessa parte de hardware, juntando com microeletrônica, tudo isso aí junto. Vai ser bem interessante. Dessa eu não estava sabendo, eu já tô... É.
Já Mas vou começar a divulgar já. já está na minha lista de suporte já. A gente não está anunciando muito, mas acho que aqui dá para anunciar já, né? A gente já está Já dá para colocar, sim. Dá para colocar. já tá meio falando, mas ainda não tem muito, não foi amplamente anunciado ainda, né? O pessoal que acompanhou, tem alguns que acompanharam a Escola de Microeletrônica esse ano, né? Já viram já na Escola de Microeletrônica mesmo, né? É isso aí. Legal. Obrigado aí pelo convite aí, Sandro e Humberto. Foi muito legal aí participar. Legal, bacana a apresentação. Muito obrigado pela participação. Que agradece. Obrigado. Com certeza. Obrigado, pessoal. Boa noite, viu? Tchau, tchau. Tá, boa noite então. Valeu então, pessoal. Tchau, tchau.